Olá, bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, devotos e devotas, os paroquianos, paz e bem. Estamos iniciando mais uma semana, a semana da Epifania do Senhor, a manifestação do Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 6 de janeiro, nós vamos rezar, nós vamos meditar com o Evangelho de Mateus, capítulo 4. Versículos de 12 até 17 e depois 23 até 25. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulão e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulão, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindos da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da região além do Jordão. Veja, caros irmãos e irmãs, depois da prisão de João Batista por Herodes, Jesus ele deixa Nazaré e ele passa a fixar residência em Cafarnaum, na Galileia dos gentios, que em outros tempos ela foi ocupada pelos assírios. Isso é histórico, dado histórico ao redor ali dos anos 730 a.C. E aí que começa a brilhar, vamos dizer, o Evangelho de Jesus e o exemplo da sua vida. Segundo o ensinamento de Mateus, do evangelista, Jesus ele começa a pregação do reino de Deus na Galileia dos gentios. Por quê? Porque ele tem em mente a missão universal da salvação. É para todos. Não é só para um pequeno grupo, para uma pequena cultura, uma pequena nação. A sua pregação, a sua missão é para todos. Portanto, a palavra que dirige aos judeus e aos pagãos é a mesma. Convertei-vos, porque está próximo o reino do céu. E depois Jesus ele percorre as sinagogas, ele prega, diz o Evangelho, prega o Evangelho do reino, ele realiza milagres, curando entre o povo todas as doenças e enfermidades. Então a pregação de Jesus, ela como que desperta entusiasmo muito grande nas pessoas. Tanto é que o Evangelho diz que por causa disso, das curas que ele faz, a sua fama se espalha logo, né? Vai para a Síria, causa grande impressão em toda a região. E muitos, então, claro, vão, correm ao seu encontro, procurando, seja ele, as pessoas mesmas, ou levando alguém para que pudessem ser libertas das suas enfermidades. Nas suas viagens missionárias, ele era acompanhado por muitos que eram curados, que eram libertados dos demônios, como diz o Evangelho. Tudo isso é para mostrar o início da missão de Jesus e para já dar um destaque à centralidade, à finalidade da sua missão. Ou seja, Jesus é o verdadeiro servo de Deus, que carrega sobre si, toma sobre si as enfermidades de todos e liberta as pessoas de suas enfermidades, torna as pessoas livres, levanta as pessoas. E a sua pregação é como que fosse exortação e súplica
para que todos acolham na sua vida o dom divino da reconciliação e da salvação, que o Pai Celeste oferece gratuitamente e generosamente a todos. Por isso, novamente, é aquilo que eu comentava antes, a ideia de Jesus da universalidade da missão, é para todos. Portanto, por isso que ele diz tanto para os judeus como também para os pagãos: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então, é dirigida para todos. Portanto, a liturgia, nesse tempo da Epifania, mostra para nós, no início da missão de Jesus, mostra exatamente que o reino já começou. E para fazer parte do reino, é preciso aceitar o convite de Jesus Cristo. E qual é o convite de Jesus? Amar a Deus e amar os irmãos também. Na terça-feira, dia 7 de janeiro, nós vamos rezar, nós vamos meditar com o evangelista Marcos, capítulo 6, versículos de 34 até 44. Jesus viu numerosas multidões e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto, já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? E Jesus perguntou: quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. E então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. E Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. O Evangelho, nós estamos, primeiro, claro, só para deixar claro para a gente, nós estamos nesse tempo, a semana da Epifania do Senhor, a manifestação. Uma das formas de mostrar a manifestação do Senhor é exatamente as curas, os milagres que Jesus realiza. Um ponto de destaque para nós, à luz desse tema do Evangelho, da multiplicação dos pães, primeiro é nós tomarmos consciência de que nosso Deus é Deus de amor. Deus que se compadece de todos os que têm fome de pão espiritual, fome também do alimento material. Em muitas passagens, nós vamos perceber que Jesus ele se compadece. Jesus sofre com os que sofrem. No contexto das manifestações, a liturgia apresenta para nós um relato que a gente poderia chamar de manifestação de Cristo, no qual Jesus se manifesta como profeta que nutre a multidão com a palavra e com o pão para todos. Aqui tem um elemento importante. Nada se deve perder da mesa de Cristo. Veja, é muito interessante a gente perceber os detalhes dessa narrativa. Porque olha a reação dos discípulos. Porque o que mais espanta os discípulos não é tanto o poder de fazer milagres de Jesus, mas é sobretudo o poder de dar às pessoas o necessário para viverem, cada dia. Os discípulos, eles logo pensaram naquilo que é mais fácil fazer. Se desfazer das pessoas. Manda eles que cada um vai procurar comida. Nós não precisamos ter compromisso com toda essa gente. Jesus mostra o contrário. Que nós precisamos assumir compromisso com as pessoas,
com o bem, com a libertação, com a vida plena das pessoas. Então as palavras e os atos de Jesus, elas incidem no concreto da vida das pessoas e também da história, transformando as pessoas, abrindo as pessoas à comunhão com Deus. Por isso que o milagre da multiplicação, ao mesmo tempo que, claro, a gente sempre diz assim, nos remete à centralidade da Eucaristia na vida da comunidade, mas também nos propõe o desafio da partilha. O desafio da partilha. Com um pouquinho de cada um, é possível a gente suprir as necessidades de tantos e tantos necessitados. Então, contra o egoísmo próprio das sociedades que das nossas realidades hoje, Cristo ele ensina a pôr em comum o que cada um tem, a fim de que todos tenham suas necessidades supridas. Veja que grande ensinamento que Jesus nos dá, que grande ensinamento que Jesus deu para os discípulos, que nós possamos também assumir essa atitude de nós vivenciarmos, colocarmos em comum o que nós somos, o que nós temos, para que todos tenham vida e vida plena. Na quarta-feira, dia 8 de janeiro, nós vamos rezar, nós vamos meditar com o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 45 até 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. E então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. E então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Veja, caros irmãos e irmãs, eu considero essa parábola tem uma profundidade, esse texto, muito profunda. A multiplicação dos pães, em que os apóstolos participaram de uma forma muito ativa. Aliás, primeiro tentaram mandar embora todo mundo. Depois Jesus pede para eles para ver quantos pães têm. Dá-lhes vós mesmos de comer. Jesus abençoa e dá para eles distribuírem os pães. Então eles participam ativamente de toda daquela ação da multiplicação dos pães. Dá para dizer assim que essa multiplicação, aquela cena, deixou eles, os discípulos, como que humanamente satisfeitos e eufóricos. Mas ao mesmo tempo, Jesus tem que chamar eles para cair na realidade, aterrizar. Por isso que é uma das poucas passagens que vai falar assim que Jesus obriga os discípulos a fazerem alguma coisa. Aqui Jesus obriga os discípulos a entrarem na barca, irem para frente, ir para outro lugar. Para quê? Para eles caírem na realidade. O barco dos discípulos está no meio do mar, diz o Evangelho, tal como nós estamos no mar da vida. O mar inseguro e às vezes é impetuoso. O vento às vezes é contrário, cheio de desafios e dificuldades. Assim é o mundo. Ir para outra margem significa ir para o desconhecido. Mas para a gente chegar ao desconhecido, a gente tem que ir com o coração aberto, para a gente acolher as surpresas. E claro que até irmos ao desconhecido, nós vamos ter medo, sim, vamos encontrar desafios, sim, dificuldades, sim, vamos encontrar pessoas contrárias, tudo isso é verdade.
Porém, o Evangelho, mesmo mostrando essa realidade, ele quer dizer assim, que quando nós estamos sem Jesus, a gente se sente inseguro, a gente se sente frágil diante de qualquer dificuldade, de qualquer vento contrário. A gente se sente amedrontado, a gente quer desistir. Sem Jesus, diz o Evangelho, o nosso coração fica endurecido. Sem Jesus a gente não tem luz. Por isso que o Evangelho diz que era de madrugada aquela cena do mar revolto. Então quer dizer exatamente isso. Sem luz, vento contrário, insegurança, isso tudo é madrugada, é noite. Ou seja, é a obscuridade. Mas, no meio das contrariedades da vida e do endurecimento do coração humano, Jesus se manifesta, vem ao nosso encontro. Portanto, reconhecer Cristo, que acalma as nossas tempestades, que faz a gente superar os nossos medos, nos dá coragem, nos dá energia, implica estar aberto à comunicação divina. Deus quer se comunicar sempre com a gente. Uma comunicação de amor, distinta da lógica humana. Portanto, esse Evangelho tem esse ensinamento muito direto. Muito direto. Às vezes nós queremos andar à margem de Deus, como se Deus não existisse. É porque nós temos o coração endurecido. E quando a gente se propõe a andar sem Deus, colocar Deus à nossa margem, a gente se sente inseguro, frágil. Portanto, o convite para nós é a gente deixar que Deus se manifeste no nosso coração. Que Ele seja o guia, que Ele seja a nossa fortaleza, que Ele nos conduza. Tendo essa certeza, a gente supera todas as dificuldades da nossa vida. Com essa meditação, caros irmãos e irmãs, eu concluo o itinerário desta primeira parte da Semana da Epifania. Nós vamos nos encontrar novamente na quinta-feira, neste mesmo horário. Eu desejo a cada um de vocês um bom início de semana, com toda a paz, com todo o bem, com toda a proteção de Santo Antônio. Paz e bem a vocês.